Hoje vamos aprender a como fazer nuggets de frango crocante, seja para a lancheira da criançada de qualquer idade, para aquele momento de pressa que você não abre mão de uma comidinha de verdade. Então, bora para a nossa receitinha e última aula da série Lancheira Sem Glúten e Sem Lactose. O primeiro passo, então, é nós prepararmos a farinha que vai estar empanando esses nuggets. E para isso, nós vamos só apenas pegar todos os ingredientes e bater no mix. E os ingredientes vai estar todos aqui na descrição desse vídeo, a receitinha com a quantidade certinha. Então, o primeiro ingrediente é nós colocarmos o corn flakes, que nada mais é do que um sucrilhos, né? Um cereal que ele não tem açúcar e ele não tem nenhum ingrediente além do próprio sucrilhos. Aí nós vamos colocar, então, a farinha de grão de bico, que vai trazer essa combinação de um cereal com uma leguminosa, que vai ser como uma preparação de um arroz com feijão, que vai ter os aminoácidos aqui essenciais e vai garantir nutrição aí para a criançada. E depois nós temos um mix de um tempero bem gostoso que vai trazer além da crocância, vai trazer também um sabor bem gostoso. E aí nós temos a manteiga ghee. Então, feito esse ingrediente, colocado todos esses ingredientes, nós vamos então levar para triturar, processar, né, triturar no processador até que fique num ponto como uma farofinha, nem muito grossa, mas nem muito fina, como se fosse uma farinha panko. Feito esse passo, então, eu posso então reservar para que a gente possa ir para o próximo passo de empanar os nossos nuggets. Fica desse jeitinho aí, ó, bem bonito, uma cor bem bonita por conta dos temperos. E agora o próximo passo, então, é a gente, então, ir preparar, né, fazer esses nuggets. Então, no mesmo processador, eu vou estar colocando aqui o frango. Esse meu frango, gente, eu uso é o peito, e é aquela parte do sassami. Inclusive, essa parte do sassami, em alguns lugares, ele costuma ser um pouco mais barato. Então, quando eu vou preparar qualquer receita que eu preciso triturar e que eu não vou precisar usar o frango inteiro, eu compro o sassami, porque aí eu acabo tendo uma economia, né, aqui em casa, porque eu vou ter que triturar mesmo o frango. Então, o primeiro passo aí é a gente triturar esse frango para que ele fique nessa textura aí de uma massa. E nós, então, podemos acrescentar os outros ingredientes, que nada mais é do que a manteiga ghee para trazer um sabor aqui para esse peito de frango, porque o peito de frango ele é uma carne mais seca. Eu vou trazer então um ovo. E aí, a mesma coisa que são todos os temperinhos. Eu tenho sal, eu tenho páprica, eu tenho o curry, eu tenho a salsa, que é esse verde aí bem bonita, eu tenho o orégano, e aí também eu tenho um segredinho aqui que vai dar um sabor muito especial, que é esse aí, a fumaça em pó, e essa pimenta calabresa. Na verdade, coreana, é uma delícia. E aí eu posso colocar novamente aqui um pouquinho, então, da farinha de grão de bico, um pouquinho da farinha de aveia, que é novamente a combinação aqui de um cereal com uma leguminosa, e eu vou colocar então um pouquinho desse flocos de aveia. E aí, isso daqui não tem uma medida correta, porque vai depender do tamanho do teu ovo, da umidade desse teu frango, então você vai ver mais pela consistência mesmo, que eu vou te mostrar logo na sequência. Então, eu bato no processador no primeiro passo, ele vai ficar então com aspecto como se fosse uma massinha, e aí você percebe, ó, que ela ainda tá uma massinha bem úmida, eu não consigo modelar com tanta facilidade. Então, ele tem que estar num ponto, tanto é que eu coloquei um pouquinho mais de farinha, ó, de cada uma, eu só acabei não colocando um pouco mais do flocos, porque eu percebi que já não precisava tanto, porque são farinhas que ela vai puxar a umidade, então você também tem que tomar cuidado, mas o ponto é esse aí, ó, você consegue modelar sem você precisar colocar nada, né, na mão, então é só modelar, e aí a gente já pode ir, então, para o próximo passo. Feito, então, esse passo, nós vamos começar a modelar esses nuggets. Então, o que que eu faço, ó? Eu tenho uma vasilha aí com água, e aí eu vou molhando, né, esse nugget, eu vou trazendo uma umidade para ele, para criar uma superfície onde eu possa grudar essa farinha.
Eu prefiro usar água para não ficar aquela meleca e também fica um frango mais sequinho. Então eu vou molhando ele, tem uns que até eu mergulho, e aí você vai conseguir fazer o formato que você quiser. Seja um formato de nugget, seja um formatinho de coração, foi o que eu acabei fazendo aí no final alguns. E aí você vai modelando todos até que eles estejam assim. E aí você pode ou colocar na sua air fry, ou você pode levar ele para fritar, que foi a opção que eu fiz, que eu fritei na minha banha de porco, que é o que eu utilizo aqui em casa. Uma frigideira pequenininha que vai pouca banha, e aí eles vão ficar desse jeitinho super mega crocante, muito gostoso. Não tem quem não goste. Criançada de toda a idade, você pode colocar no lanchinho, porque ele pode colocar no congelador para você congelar para levar quando você precisar. E para comer em qualquer horário, seja lá na lancheira, seja naquele momento que você não abre mão de uma comidinha saudável, uma comida de verdade, e aí você vai ter então esses nuggets que vai ser sucesso garantido aí na sua casa. Então você faça e depois você coloca aqui no comentário se você gostou da receita e você me fala qual é a próxima receita sem glúten, sem lactose que você gostaria de aprender. Então a nossa receita de hoje é essa, então fica com Deus, beijo no coração e eu vejo você aqui na nossa próxima receitinha. Shalom, shalom!